O encerramento da Guerra de 1812, com a assinatura do Tratado de Ghent e a vitória simbólica em Nova Orleans, marcou o início de um período de transformação profunda na política, sociedade e identidade nacional dos Estados Unidos. Embora os objetivos territoriais e comerciais tivessem sido apenas parcialmente resolvidos, o conflito consolidou um senso de unidade nacional sem precedentes. O nacionalismo norte-americano emergiu como força política e cultural dominante. A resistência bem-sucedida contra a Grã-Bretanha, a defesa de Baltimore e a vitória em Nova Orleans forneceram narrativas heróicas que reforçavam a ideia de um país capaz de proteger sua soberania e interesses frente a uma potência global. Paralelamente, o federalismo, partido político pró-britânico e crítico da guerra, sofreu forte declínio. A associação com posições contrárias ao conflito e à defesa nacional minou seu prestígio, levando à perda de influência política significativa, especialmente no norte industrial, e consolidando o domínio do Partido Democrata Republicano em nível federal. Economicamente, a guerra expôs a fragilidade das finanças e a necessidade de instituições estáveis. O conflito reforçou a importância do Segundo Banco dos Estados Unidos, criado em 1816, que centralizou a gestão monetária, facilitou empréstimos para a infraestrutura e fortaleceu a estabilidade econômica, estimulando o crescimento do mercado interno. As relações com os povos indígenas foram profundamente afetadas. O fim da Confederação de Tecumseh e a derrota das alianças indígenas abriram caminho para a expansão territorial norte-americana, muitas vezes à custa de deslocamento forçado e perda de autonomia das nações nativas. A guerra acelerou a dinâmica de colonização e redução dos territórios indígenas. Militarmente, os Estados Unidos aprenderam lições cruciais sobre organização, treinamento e integração de forças regulares e milícias. A experiência fortaleceu a necessidade de um exército permanente melhor estruturado e a valorização da Marinha Nacional, tornando a defesa territorial mais confiável e profissionalizada. A vitória simbólica do país contribuiu para a consolidação do mito da Segunda Guerra de Independência. A narrativa enfatizava que os Estados Unidos haviam resistido e derrotado novamente a Grã-Bretanha, consolidando a soberania adquirida em 1783, reforçando a identidade nacional e promovendo um orgulho coletivo duradouro. Culturalmente, a guerra estimulou produções literárias, artísticas e musicais, como o Star-Spangled Banner, que capturaram o espírito do conflito e imortalizaram momentos de heroísmo e resistência, fortalecendo a coesão social e a memória histórica da nação. Politicamente, o sucesso relativo da guerra e a derrota britânica redefiniram o papel do governo federal, fortalecendo a autoridade central e incentivando políticas de infraestrutura, defesa e comércio, que consolidaram a soberania nacional e reduziram a dependência de milícias locais. A Guerra de 1812 também impulsionou o crescimento industrial e comercial no norte, já que o bloqueio britânico forçou os Estados Unidos a desenvolver indústrias próprias, reduzir importações e investir em manufaturas e transporte interno, criando bases para a futura Revolução Industrial Americana. Em termos de fronteiras, a guerra estabilizou a situação territorial sem grandes mudanças, mas a eliminação da resistência indígena organizada permitiu maior expansão para o oeste e a incorporação de novos territórios, facilitando políticas de colonização e assentamento nacional. O impacto psicológico e simbólico da guerra não pode ser subestimado. Derrotas iniciais foram superadas por vitórias decisivas e defesas heróicas, moldando uma narrativa nacional de resiliência, coragem e capacidade de autodefesa, reforçando a legitimidade e coesão do governo federal. A memória coletiva do conflito alimentou a construção de símbolos nacionais como monumentos, celebrações cívicas e historiografia patriótica, que consolidaram a Guerra de 1812 como um evento fundador para a identidade norte-americana, reforçando o orgulho e a unidade entre regiões e classes sociais. Internacionalmente,
os Estados Unidos passaram a ser percebidos como nação capaz de defender seus interesses e resistir à pressão de potências globais, o que melhorou sua posição diplomática e criou base para negociações futuras mais equilibradas com a Grã-Bretanha e outras potências atlânticas. Em síntese, o legado da Guerra de 1812 envolve transformações profundas no nacionalismo, política, economia e relações sociais. A consolidação do Estado, a valorização da defesa nacional, a expansão territorial e o fortalecimento da identidade coletiva americanas constituem herança duradoura que moldou o caminho do país ao longo do século XIX.